Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira os assuntos dessa edição. Quem ainda não enviou a declaração de imposto de renda pode destinar parte do valor devido para projetos sociais. Veja como funciona. Uma espécie rara de begônia desaparecida há mais de 100 anos foi reencontrada por pesquisadores na Mata Atlântica. Brasileiros detidos nos Estados Unidos enfrentam um cenário de deportação e separação de famílias. Confira o que mudou com o endurecimento das políticas migratórias estadunidenses. E no centenário de Milton Santos, a gente destaca por que o pensamento de um dos maiores intelectuais brasileiros continua atual na educação e na geografia. Você acompanha agora no CNT Multinotícias. Já está correndo o prazo para a declaração do imposto de renda, que termina no final do próximo mês. E para quem ainda não enviou, é possível transformar parte do valor do imposto em apoio para projetos sociais. Então vamos conferir como fazer para colaborar com uma instituição. Todo ano, milhões de brasileiros prestam contas para a Receita Federal. Mas o que nem todo mundo sabe é que parte desse imposto pode ter um destino diferente. O contribuinte pode destinar até 6% do imposto devido para fundos que apoiam crianças e adolescentes. Um recurso que continua sendo pago, mas que pode ter o destino escolhido por quem paga o imposto. Em São Paulo, organizações como a ASA utilizam esse recurso para manter e ampliar projetos sociais. A instituição atende mais de 2.000 pessoas, entre crianças, adolescentes e idosos. Qualquer pessoa física que faça a declaração completa do imposto de renda. O cálculo é feito automaticamente pela plataforma e é uma maneira de destinar uma parte do seu imposto a pagar para projetos sociais relevantes e fortalecer o trabalho de organizações sociais como a ASA, sem prejuízo para a sua declaração do imposto de renda. Com esse recurso, projetos saem do papel e permitem a prática de iniciativas que envolvem educação, inclusão digital, saúde e atividades culturais. Especificamente para crianças e adolescentes, que são cerca de 600, a gente desenvolve um projeto já há 4 anos, que se chama Previnência. E é um projeto super importante, porque ele tem como objetivo ampliar o conhecimento do corpo, prevenir violências, especificamente a violência de gênero. É um tema muito quente hoje em dia nas notícias, né? Esse tema atinge diretamente meninas e mulheres, mas não só, e é muito importante que a gente consiga desenvolver ações coletivas e estratégias consistentes de prevenção a esse tipo de violência. E fazer a doação é mais simples do que parece. Basta escolher o modelo completo da declaração e acessar a opção de doação diretamente no sistema da Receita Federal. Então, é necessário gerar e pagar o documento e enviar o comprovante para a instituição escolhida. E é importante destacar que essa destinação não gera custo extra. É apenas uma forma de escolher para onde vai parte do imposto. E o prazo para a declaração do imposto de renda segue até o fim de maio. E a destinação pode ser feita diretamente no momento do envio. 6% do imposto devido pode parecer pouca coisa, mas quando muitas pessoas escolhem destinar o valor para uma instituição, essa ação simples pode fazer toda a diferença. Então, se puder, aproveite para colaborar com algum projeto que você confia e que admira o trabalho. E imagine uma espécie passar mais de 100 anos sem ser registrada e, de repente, reaparecer em uma área protegida da Mata Atlântica. Foi o que aconteceu com uma begônia rara descoberta por pesquisadores da Unicamp no arquipélago de Alcatrazes, no litoral norte de São Paulo. Uma planta rara, registrada pela última vez em 1920, reapareceu mais de um século depois em uma ilha do litoral paulista. A redescoberta aconteceu durante um estudo sobre a flora do arquipélago de Alcatrazes e abriu uma nova frente de pesquisa sobre a espécie e sobre o próprio ambiente onde ela sobreviveu por tanto tempo. O objetivo da pesquisa era produzir a lista de plantas da ilha, que a gente não tinha ainda. Daí, antes de cada trabalho de campo, como estratégia, a gente estudava essas fotos desses registros antigos para treinar o olhar e ela não passar despercebida, né, enquanto a gente fazia os nossos trabalhos de levantamento florístico.
A busca exigiu insistência e exploração de áreas pouco percorridas. Foi assim que a espécie apareceu de novo, primeiro de forma isolada e depois em uma população maior, já em floração. Eu acho que na 14ª viagem, ou 15ª viagem que ele fez para lá, eles desembarcaram num local diferente da ilha, né? E aí ele encontrou uma população maior. Ela estava em flor, sabendo onde ela cresce agora, a gente pode começar a planejar outros estudos ali com ela. A redescoberta vai além da raridade da planta. Ela mostra que o ambiente insular de Alcatrazes conseguiu preservar uma espécie que parecia perdida no tempo. E esse reencontro também mostra algo muito importante, né? Mesmo depois de mais de um século, o ambiente da ilha ainda conseguiu manter viva essa espécie. Reforça a importância, né, da conservação de ambientes insulares para a nossa biodiversidade. Agora, pesquisadores tentam entender melhor o ciclo de vida da begônia e analisam também parte das amostras que já estão em cultivo na universidade. Os galinhos daquela begônia, eu meio que depenei ela ali para reproduzir ela vegetativamente, né, por estaca. E tá tudo bem, ó. Ela é super forte. A gente sabe muito pouca coisa dela. Está começando a tentar entender o ciclo de vida dela e as diferenças dela da ilha chama atenção porque ela é mais robusta, ela tem as folhas mais grossas e ela é maior. E a do continente parece ser um pouco mais delicada, tal. Um dos nossos objetivos é tentar entender essa transição, o que muda. O trabalho em Alcatrazes está ampliando também o conhecimento sobre a flora local. Segundo a equipe, o arquipélago revelou novas espécies e ainda guarda outras descobertas em andamento. Quando a gente começou o trabalho na ilha, tinha 3 plantas endêmicas lá. A gente já quase mais que dobrou o número de espécies endêmicas. Já descrevemos bromélias novas para lá e tem uma fila de outras descobertas aí que a gente tá processando, né? Esse tipo de redescoberta chama a atenção não só pela raridade, né, mas pelo que representa. Quando uma espécie ela reaparece depois de mais de um século, a ciência ganha novas pistas e a conservação ganha um motivo a mais, né, para seguir avançando. É uma surpresa que ajuda a ampliar o conhecimento e também traz esperança para a preservação da biodiversidade brasileira. E no próximo bloco, o impacto do endurecimento das políticas migratórias nos Estados Unidos e como isso tem atingido brasileiros que vivem no país. Buscar trabalho e melhores condições de vida nos Estados Unidos é um projeto de muitos brasileiros. Mas com o endurecimento das políticas migratórias, esse caminho está atravessado pela possibilidade de detenção e de separação da família. Então vamos conferir como essa política tem afetado brasileiros que já vivem no país governado por Donald Trump. Nos Estados Unidos, a política migratória mais dura já afeta diretamente a vida de brasileiros que vivem no país. De janeiro de 2025 a janeiro de 2026, foram quase 400 mil prisões de imigrantes. No fim do último ano, cerca de 68 mil pessoas estavam detidas e o Itamaraty estimou que 2,6 mil brasileiros estavam presos. A expectativa é de aumento desse número em 2026. E por trás desses dados existem histórias de famílias separadas e de rotinas de vida interrompidas. Para especialistas, o cenário atual transforma a migração em alvo político e reforça uma lógica de criminalização que vai além da situação documental de cada pessoa. Bom, já de algum tempo, o mundo tem usado a migração como desculpa para várias ações violadoras de direito em vários países do mundo. Essencialmente, a gente entende que depois de 2001, com os ataques do 11 de setembro, os países quiseram enrijecer as suas ações contra os direitos humanos e, para isso, buscavam desculpas para afastar a aplicação.
Então, primeiro foi a guerra ao terror, depois foram as questões econômicas, e nos últimos tempos a gente tem visto, já há algum tempo, a discussão sobre afastamento de direitos com base na migração. Então, plataformas políticas montadas pelo mundo se calcam na ideia de que a migração é a grande responsável pelas várias questões que fazem os nacionais e eventualmente as pessoas que moram no país enfrentar cenários de privações. Então, quando você quer dar uma desculpa sobre a incapacidade do governo ou sobre as dificuldades que o sistema econômico se coloca, você busca algum responsável, alguma desculpa, e nos últimos tempos tem sido a migração. A migração brasileira para os Estados Unidos é histórica e hoje envolve uma comunidade estimada em cerca de 2 milhões de brasileiros. O que muda agora é a maior instabilidade e a pressão cotidiana sobre essas pessoas. A migração brasileira para os Estados Unidos ela é histórica, né? Ela data desde a Segunda Guerra e hoje se estima em torno de 2 milhões de brasileiros residindo lá, e dos quais cerca de 10% poderiam estar não documentados. Então, essa é uma situação em que o fluxo migratório iniciado, particularmente em Minas Gerais, ele se alastra depois para outros lugares aqui no Brasil, fazendo com que a situação dos brasileiros que têm fortes comunidades nos Estados Unidos, ela seja o tempo todo ameaçada. Então, o governo Trump, ele usa o que o Bauman chama do pânico moral. Alguma coisa incomoda a sociedade e essa alguma coisa, né, tem a ver com os imigrantes indesejados, né, que são do sul global, nos países do norte global. Esse ponto, ele traz uma questão muito sensível, que é o tempo todo a ameaça, o medo e o terror nesse jogo, né, da politização das migrações internacionais. Então, o cenário que nós temos experimentado e conversado com os imigrantes que estão sendo deportados relatam essa situação, né, de extrema violência relacionada a esse pânico diário, cotidiano, nas suas tarefas, nas suas vidas. Esse endurecimento aparece também na forma como as detenções vêm sendo feitas, com relatos de pessoas abordadas no trabalho, levadas para outros estados e mantidas sob forte restrição e sem acesso à defesa. Para além da utilização de correntes e de algemas nos pés, o que chama a atenção é o fato de agentes públicos estarem com o rosto coberto. Então, o direito administrativo, o direito público em geral, trabalha com publicidade, com transparência, com princípio da legalidade. Se alguém aborda outras pessoas usando máscara, a gente está mais próximo de uma atividade ilícita. Não é por outro motivo que, quando a gente é criança e vai brincar de polícia e bandido, o bandido coloca uma máscara, um pano para cobrir o rosto. Então, isso chama a atenção. Normalmente, a atuação de um policial, de um agente público, é a atuação com o rosto descoberto e com o nome no crachá. E de acordo com os especialistas, os dados não sustentam o discurso de que o foco estaria apenas em pessoas perigosas. Entre as quase 400 mil detenções mencionadas, só 14% envolviam algum registro criminal, enquanto 40% dos detidos tinham apenas questões migratórias administrativas. E nesse contexto, o retorno forçado redesenha a vida de pessoas de forma abrupta. Esse retorno já é difícil, um retorno indesejado e forçado, né, com separação de membros da família, é ainda mais difícil, requer ainda mais um cuidado da sociedade, requer um olhar atento, né, a essas pessoas que já não têm mais o pertencimento que tinham com a sociedade de origem e não almejaram o plano e o projeto migratório que estavam querendo nos Estados Unidos. Então, tem uma situação já de saída muito frustrante e traumática, e isso vai se repercutir de maneira absolutamente forte, né, em questões, né, de saúde mental, em questões relativas ao trabalho, a inserção nessa nossa nova sociedade diante de processos tão violentos e tão drásticos, né? No Brasil, a recepção aos deportados começou a ganhar alguma estrutura mais recentemente,
com ações de acolhimento em aeroportos e apoio institucional com o programa Aqui é Brasil. Mas os especialistas destacam que ainda falta uma resposta mais articulada. Ainda são ações bastante para o momento da chegada. Tem ainda um período muito grande de readaptação, né, e desses processos traumáticos vivenciados pelos imigrantes nessa situação de deportação, que necessitam, e aí eu vejo muito mais como a necessidade das políticas locais, das prefeituras, estarem atentas para e passo com os entes federativos nesse retorno, nesse acolhimento para o retorno desses brasileiros. Entre as abordagens violentas e os retornos forçados, a situação dos brasileiros detidos nos Estados Unidos mostra que, para além de uma política de controle migratório, existe um custo humano de decisões que atingem famílias, que interrompem projetos de vida e que transformam o ato de migrar em um instrumento de medo, né? E depois do intervalo, a gente volta o olhar para um nome muito importante para pensar o Brasil. No centenário de Milton Santos, a gente mostra por que a sua obra continua atual. É logo mais.